Fala, gigantes, tudo bem com vocês? Denis William na área, Gigante Trader, para mais um vídeo do nosso canal, né? Mais um vídeo da nossa série, episódio 2 do De Frente com Gigantes. Antes da gente estar apresentando a nossa convidada, eu quero estar falando para vocês de início já, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube te notifique dos próximos vídeos e principalmente dos próximos episódios do De Frente com Gigantes, beleza? Também quero dizer para vocês que esse vídeo ele está sendo patrocinado pela Potencialize. O que é Potencialize? A nossa plataforma do trader do futuro. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, day trade, macroeconomia, swing trade, renda fixa, variável, até imposto de renda de mercado financeiro, outros mercados como Forex, B3, criptomoedas, a plataforma Potencialize está aí para você aprender mais sobre esse mercado, beleza? Então, acesse www.potencialize.você e para você que está assistindo esse vídeo, né, a gente vai ter uma palavra-chave. Então você tem que assistir esse vídeo até o final para que você descubra qual que é essa palavra-chave. Então o primeiro que comentar a palavra-chave e acertar vai ganhar um mês de plataforma grátis, tá? Beleza? Então, pessoal, estamos aqui com a Samarina. Boa noite, Samarina. Boa noite. Tudo bem com você? Samarina, mãe, esposa, empresária e artista. Essa mulher ela tem 4 ciclos na vida dela, né, praticamente, né? Ela faz de tudo, essa mulher. Ela é mãe, ela é esposa, ela cuida da empresa, ela é artista, ela dança. Você canta também? Não, cantar é uma coisa que realmente ficou. Não, mas dá para aprender. Mas compor já compus. Já música? fiz composição de música para espetáculo. Então, pessoal, ela é a fundadora, né, da Anime Fest. Eu não vou falar o que seria Anime Fest, porque ela vai ter esse prazer de estar falando pra gente. Ela é esposa do José Ailton, infelizmente não pôde vir. E eu tenho o prazer de ser, né, padrinho de casamento deles, né? Sim. Eu participei do casamento deles, inclusive Zé Ailton. Meus parabéns por esse grande casamento. E, pessoal, eu quero dar a palavra para a Samarina, para ela estar apresentando ela para vocês. A gente vai falar desses 4 ciclos. Eu vou falar esses ciclos, né? Como te dizer ciclos, né? Ou dons. Né? Porque para ser mãe é um dom, esposa é um dom, empresário é um dom e artista é um dom também. Então, vamos passar para a Samarina. Eu quero que ela se apresente, quantos anos, onde ela nasceu, de onde que ela veio. Então, Samarina, seja bem-vinda ao De Frente com Gigantes, segundo episódio. Obrigada pelo convite. Dá a palavra para você. Então, eu tenho 30 anos, vou fazer 31. E a Anime Fest é uma empresa de entretenimento. Então, a gente trabalha com eventos infantis, corporativo. E tudo que for para criar, a gente está criando para trazer entretenimento mesmo para os eventos. Desde animação, receptivo, abrilhantar mesmo, né? Promover uma experiência ali para os convidados, enfim, em relação a anime. E você veio da onde? Você é de Itumbiara, você é de outra cidade? Da onde você nasceu? De onde você veio? Das suas raízes. Eu sou daqui de Itumbiara mesmo. E eu comecei no mercado de trabalho já com 14 anos. E, na verdade, eu sempre fui aquela aluna e filha ovelha negra da família, assim. Porque... Eu fui um desses. Filho de professora e nunca gostei de estudar. Então, porque eu sempre fui muito acelerada, muito animada, muito extrovertida. Então, eu era do fundão. Sempre fui muito inteligente, mas eu não tinha foco. Eu era muito dispersa, eu gostava de fazer gracinha para os professores rir, gracinha para os colegas rir. Passava sempre no sufoco, assim, no final mesmo. Sempre fui desacreditada, assim. Vai dar em nada essa menina. Era o pessoal que ficava de recuperação. Sim. Era igual eu mesmo. Eu vou até contar uma coisa engraçada que eu sempre falei para minha mãe. Ela me achava um gênio, mas ela só me contou isso agora. Depois de velha. De velha ela falava não, né? assim, depois de mais velha. Experiente, né? Ela falava assim, minha filha, seus colegas terminam mais cedo, eles param 15 dias antes, né? Não ficam de recuperação. Eu falava, mãe, eu passo o ano inteiro sem estudar, descansando. Eu estudo em 15 dias. 15 dias eu passo. O que é mais inteligente? Mas eu sempre fui essa filha, assim, então eu sempre, tudo que tinha de oportunidade de dança, de arte na escola, quando eu era mais novinha mesmo, assim, 8, 9, 10 anos, sempre fui a que dava um show dançando, a criancinha
que chama a atenção Chama da... atenção. Então sempre eu fui muito para esse lado, assim. Você sempre gostou de fazer aqueles trabalhos na escola? Sim, eu sempre tomei frente. Mas nunca achei que isso fosse virar uma profissão, de fato. Até ficar mais velha, assim, né? E a partir disso, como que surgiu o seu gosto pela arte? E porque, querendo ou não, a Anime Fest trabalha com arte, né? Sim, Desde arte visual, vamos dizer assim, corporal também, né? Então, da onde surgiu esse gosto pela arte? Assim, não, eu quero ser uma profissional, eu quero ser um artista. A primeira oportunidade que eu tive para trabalhar com isso, porque eu nunca fiz aula de absolutamente nada. Eu nunca fiz aula de dança, eu nunca fiz aula de teatro, nada. Eu fui ter a oportunidade de fazer aulas de dança de salão, de ritmos, que é mais para queimar caloria e tal, mas nunca fiz nada profissional. Eu coreografava na igreja e montava teatro, montava coreografias. A gente fazia, nosso Ministério de Dança, nós éramos convidados para ir em outras igrejas apresentar, que a gente sempre fiz coisa muito diferente, assim. Tem vídeos no YouTube dessa época que a gente lançava vídeo no YouTube. Isso eu tinha 16, dos 14 até os 18, por aí. Então isso eu nunca imaginei na minha vida, mas vendo os vídeos hoje eu vejo quanto já tinha do que eu faço hoje lá. Tudo de inspiração de Deus mesmo, de dom mesmo. Eu já grampeava figurino no susto, criava figurinos, passava fita, tudo eu enfeitava demais. Eu tinha um olhar muito colorido, um olhar muito artístico. E aí eu montava coreografias de todos os ritmos, funk, hip hop, tudo gospel, né? Hip hop, jazz, né? Chamava-se de adoração e tal. Então eu já fiz muitas coreografias e criei teatros aí e atuei também na igreja, apresentando em congressos e tal. Então começou daí. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de entretenimento que tinha aqui na cidade. Aqui na cidade? Mas assim, nessa época, né? Não fazia tanto infantil, fazia mais eventos, 15 anos, casamento. Sim. Eu tive a oportunidade de aprender dança de salão e malabares com fogo, eu aprendi também, a gente fazia recepção, algumas atividades assim de animação em festa. Então começou aí nessa... Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? 16, eu entrei quando eu tinha 16. 16 anos. Mas aí eu trabalhava também em um monte de lugar, eu trabalhava trabalhava de vendedora, sempre fui vendedora nata. Então eu trabalhava e era um bico assim que eu fazia nessa empresa. E você gostava do que você fazia dentro da igreja? Fazia de graça, por mim é de graça. Assim, para trabalhar, né? Porque eu gostava muito mesmo. Nossa. Então, você tinha falado sobre a Anime Fest, né? Você já falou o ramo dela, que seria até a próxima pergunta. Mas... Atropelei. Atropelou, mas não tem importância. Mas assim, pessoal, o que eu vejo na Anime Fest, eu tenho mais contato assim dentro da empresa, eu tenho visto todo o crescimento, né? Eu lembro desde quando era lá naquela casinha, vocês passaram para esse local novo. Inclusive, se tiver oportunidade, a gente vai estar fazendo um vídeo lá, mostrando a fachada e tal, depois para a gente tentar colocar nesse vídeo para vocês. E eu vi o tanto que cresceu a empresa, né? Eu vi o tanto que cresceu. Esquece minha caipirinha, não. A caipirinha dela. Pede o uísque e o energético pra mim, por favor, com gelo. Pode ser Red Bull Zero, né? De morango. Importado, por favor. E eu vi o tanto que a empresa cresceu acho que nesse último ano, né? A Anime Fest tem quantos anos? 4 anos. 4 anos? Cara, é incrível, porque hoje para uma empresa ficar viva pelo menos um ano é muito difícil. 90% das empresas elas não passam do primeiro ano. Então isso já é uma guerra muito grande, né? Que vocês vêm lutando. Eu falo Zé Ailton, né? Agora que chama ele de José Ailton. Né? O José Ailton, no caso, como que você conheceu ele? Ele já gostava de arte? Ou ele já estava nesse meio? Ou você conheceu ele, puxou ele para esse meio e ele começou a amar também? Ele na verdade, é o grande culpado de a gente começar a Anime Fest. Sim. Porque sempre foi militar. Ele entrou 18, assim, teve outras profissões, claro, vendedor e tal. Mas aí ele entrou no exército com 18 anos e era a paixão dele, a paixão. E aí, quando ele morava em Araguari, quando a gente começou a se relacionar, a gente ficou 9 meses namorando à distância. Aí ele largou o exército e vim pra cá, pra gente casar. E aí ele começou a trabalhar em usina e tal, e ele estava muito infeliz. Eu trabalhava como vendedora, eu estava muito realizada com a minha profissão. Vendedora nessa época era seguros e acessórios. Seguros. E eu estava muito realizada, super
feliz com a minha profissão, mas ele estava muito desmotivado, assim, não estava feliz mesmo. E aí eu falei pra ele, sai e a gente vai ver o que a gente faz. Vamos montar alguma coisa. Quando a gente namorava, né? 3 meses de namoro, a gente começou a montar um açaí também. Você viu dessa história? Não, açaí não. Meu pai tinha, antes do meu pai falecer, ele tinha um cômodozinho que era da minha avó. E aí ele falou, minha filha, sempre me incentivou muito, meu pai. Empreender? Muito, muito, muito. Ele tentou ser empreendedor a vida inteira, assim, com tudo. Desde venda de galinha, montar restaurante, tudo. Venda de galinha? Tudo, venda de gás, tudo. E aí a gente comprou cerâmica, eu e ele mesmo reformamos lá. Que massa. E isso tem 10 anos, essa história. Aí a gente, não, vamos desistir por enquanto, vamos esperar você voltar. E reformamos lá e ficou o cômodo. Aí eu falei, a gente monta qualquer coisa. Aí eu comecei com uma ideia X. E um dia, nossa conversa foi no domingo. Nesse domingo à noite, fui pro Mercado Livre, que na minha cabeça eu ia comprar tudo no Mercado Livre. Vou comprar. Do açaí. De fantasia. De fantasia. Já pulou pra quando a gente já estava casado. Uhum. Quando ele veio pra cá. A gente estava casado já tinha 4 anos. Uhum. Já. Essa foi só uma breve história do açaí quando a gente namorava ainda. A gente já queria empreender em alguma coisa. Mas até esse momento vocês não tinham nenhum não tinha o Theo nem o Enzo? Tinha o Enzo já. Eu tinha 4 anos. Eu tive o Enzo depois de 3 anos de casado. Aí, num domingo, assim, eu falei isso pra ele, aí eu tinha uma ideia que era personagens, tipo Carreta Furacão, pra festa de 15 anos. Uma ideia simples. Vamos fazer... Porque como essa empresa que eu trabalhava já tinha fechado há um tempo, fazia algumas coisinhas, só tudo que tinha de infantil, ele passava no telefone. Aí eu ia fazer uma pinturinha, tinha uma fantasia feia em casa, assim, eu ia fazer uma pinturinha. Já fazia. Aí as pessoas pediam animação e tal, não, eu tinha pavor de fazer recreação. Eu, Samarina, tinha pavor. Aí o Ailton uma vez foi e tal. Você perguntou pra mim como que eu coloquei ele, né? Eu atalhei a conversa. Quando a gente namorava ainda essa empresa ainda trabalhava. Então ele vinha nos fins de semana pra gente ficar junto. E aí eu falei, meu namorado, ele é bem saído e tal, ele tem um corpo muito bonito, porque na época usava umas roupas mais peladas e tal, mais peladas, né, mais sensuais, assim. E aí eu comecei a colocar ele nos eventos e tal, e ele gostou também. Mas foi essa experiência que ele teve só 3, 4 eventos. E acho que uniu também a questão dele estar mais próximo de você, né? Sim. Então, já estava à distância, tinha que vir pra cá todo final de semana. Aí eu ia trabalhar, eu levava ele comigo e ele super teve dom, assim. Super saído, nunca teve vergonha, muito pra frente. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o José, eu que no próximo eu vou trazer ele. Porque ele tá em casa com as crianças. Ele tá em casa. E a gente até pulou essa questão, a gente pulou pra Samarina empresária, mas a Samarina mãe, viu? Vocês viram falando que tem o Enzo, o Theo, etc, mas você tem 2 filhos hoje. Sim. Você tem quantos anos de casado? Tenho 10 anos. 9 anos. 9 anos de casado. Você tem Enzo e Theo. Quantos anos eles têm? O Enzo tem 6 anos e o Theo tem 3, que eu vou fazer os 2. Os 2 fazem aniversário próximos, né? Próximos, é diferença de 12 dias. 12 dias? De um pro outro. 12 dias. São crianças muito lindas, inclusive. São lindos. Não é porque eu fiz não, mas... O Theo é a minha cara e o Enzo é a cara do José Ailton. Então é a minha cara, o olho disso. O Theo é igualzinho a Samarina, vocês têm que ver. Depois vamos pôr as fotinhas deles, olha. Põe as fotinhas do Enzo, do Enzo e do Theo, depois você manda pra nós. Vai pôr aí pra vocês verem. Então, a gente descobriu, eu não sabia dessa história do açaí, mas vocês só reformaram, vocês não abriram fachada nem nada. Não, a gente só pôs cerâmica, e decidiu, vamos deixar mais pra frente. E também nem abriu mais, e ficou reformado lá e não... Deixou lá, aí... Ficou. Então, pessoal, vamos lá. Tem mais algumas perguntas para você, Samarina. Agora vai entrar mais para a parte Anime Fest, né? Vamos ver se você conhece a sua empresa. 4 anos. Eita. Vamos ver. Hoje a Anime Fest ela conta com quantos colaboradores? Pode contar com você e com a Ailton. São 53. 53 colaboradores? Sim. Aí, assim, nós trabalhamos com freelancers, né? Nós temos hoje, fora eu e o Ailton, nós temos 4 fixos, colaboradores fixos, que trabalham diariamente na Anime Fest. Que é internalizado, que é o marketing, as vendas. Marketing, vendas e produção, manutenção e tal. Porque
organização, né? Quando o evento quando vai ter o evento, o artista chega, tá tudo pronto para ele. Figurino, maquiagem. Se for recreação, tudo. A malinha deles para fazer recreação. Isso. O recreador em si, ele monta a sua bolsa, porque cada um gosta de fazer um tipo de brincadeira e tal. Mas tá lá os materiais, tudo, separado. Material X, separadinho e tal. Bacana. Bem... 53 colaboradores. Isso. Aí tem... ficando doido com 8. Só que assim, desses 53, em torno de 25 trabalham praticamente todo fim de semana. Os outros são, assim, pessoas específicas que encaixam para tal personagem. Entendi. Sabe? Por exemplo, um homem que tem o cabelo assim, que ele dá certo quando tem o príncipe tal. Sei. Que aí, porque como a gente trabalha com vários nichos, tem artistas que se encaixam em várias coisas. Então eles trabalham todo fim de semana. Já tem artistas que estão aí nesse casting, mas que fazem tal atuação. Então quando tem essa atuação, a gente chama. É até interessante lembrar da questão que teve no evento que teve da... Obrigada. Obrigado. Peraí, deixa eu... Rapaz, eu tomar um esquisinho depois de um mês... Aqui é ao vivo e a cores, né, pessoal? Não vou cortar não, corta não, Zóio, deixa aí. Tem um famoso chorinho. Qual que é o seu nome? Com certeza, Juarez. Juarez aí, ó, servindo a gente. Caprichando. Agradecer ao Hotel Beira Rio, tá? Para quem não sabe, a gente fez o Potencialize aqui, certo? Foi uma imersão presencial, certo? Foi Obrigada, final de semana passada. Hoje é quinta que a gente está gravando, então foi sábado, domingo e segunda. Então agradecer ao Hotel Beira Rio, ao restaurante Ponte Velha, tá? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Com o dedinho mesmo, dá nada não. Pessoal, e quando a Samarina fala dela ser... Agitada. Agitada. Eu tô sendo agitada, só pegar meus takes. Velho, eu não paro quieto. A Samarina, ela é muito correria. Eu tenho mais intimidade, assim, porque eu conheço, eu vejo. Vocês devem observar que eu já sei, tipo, na hora que você falou do recreador, eu falei, ele faz a malinha, já deixa a malinha pronta, porque eu sei como que funciona. Entendeu? Então, tipo assim, eu até mandei... Eu acho que eu mostrei um áudio, o áudio seu pedindo a caipirinha pro Zóio ali, eu mostrei pra ele. Falei, mano, olha o jeito que ela pede. Eu pedi a caipirinha. Gente, ela é muito correria. Mas assim, tem uma coisa que eu admiro muito você, Samarina, é essa questão. Como que você dá conta de ser mãe, de ser esposa, empresária e ainda cuidar da empresa? Assim, eu falo em termos artísticos, né? Não dou conta. Você não dá. Não dou. Você não dá surto. Conta? Quem disse que eu dou conta? Tô brincando. Não, mas dá conta. Dou conta sim. Mas assim, tendo vários surtos leves, eu dou conta. Dá conta. Né? Eu tenho uma equipe muito Nossa força foda. vem de Deus. A equipe sua é muito boa mesmo, de fato. Tenho uma família mesmo, assim, com família. eles e... Eu pude participar desses momentos, principalmente que teve... Do Rei do Show. Eu ia comentar do Rei do Show, mas eu tô voltando um pouquinho atrás, eu acho que pra frente, que foi a confraternização. Ah, sim. A confraternização, a gente viu o tanto que vocês são unidos. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Principalmente numa empresa que tem 53 colaboradores, é muita ideia, muita cuca diferente. Entendeu? É muita ideia diferente. Então, tipo assim, tem que saber filtrar, né? E o bom de você é que pelo menos você tem de 53, tem 4 são internalizados. Sim. Porque senão não dá. E esses 4 Pensam eu muito igual, escolhi né? a dedo, assim, porque na verdade agora somos 5. Tá começando agora dia 1º de maio. A nossa estilista, vai ficar lá por conta da gente, porque antes, assim, nós tínhamos fornecedores de São Paulo, Goiânia, Itumbiara, e só que a gente que tinha que correr com tudo, quando era aqui ou quando era lá, com detalhes. Aí, eu até mesmo já trouxe figurino, tecido, lá pra vocês. E aí a pessoa fazia a base e chegava, e a gente tinha que, eu, a Ana Patrícia, a nossa equipe que tinha que fazer os detalhes. Uma pessoa faz isso aqui, outra faz isso aqui, aí eu que tenho que montar no figurino, por exemplo. Uhum. Aí a intenção é que ela consiga entregar um figurino pronto estando lá dentro. E fazer produções rápidas também.
Se você tem gravações da Only Black, a última Tem. agora, Mad Max, manda pra gente Tem inclusive colocar. making off. A Making gente tem um off, vídeo de pessoal. making off bem legal. Isso que ela tá falando vai ser muito importante para vocês, porque você tá fazendo o quê? Você tá passando esse trabalho para outra pessoa, Sim. porque eu vi todo o processo de vocês criar aqueles figurinos. Cara, muito louco, muito louco. E aí a gente teve que deixar, a gente começou a estudar desde quando foi show, acho que se eu não me engano, uns 3 meses antes. Vi materiais que eu precisaria que viria de fora, da China e tal, coisas bem diferentes assim. Mas esse material que eu tô falando são detalhes. E aí a gente trabalha em cima desse material. E aí pedi e deixei, porque como tinha muita coisa em cima, teve que ir deixando, não é porque a gente quis, teve que deixar pra semana. Aí foi um mutirão de gente trabalhando. E aproveitando de você ter falado que você vai colocar uma pessoa, um estilista para fazer isso, tem até uma pergunta que eu fiz aqui, perguntando sobre isso. Tipo, quem que cria os figurinhos da Anime Fest? Da onde sai sua inspiração? Eu sei que às vezes, eu já vi várias vezes o Zé tá lá, o José Ailton, agora ele tá no Instagram, né? Tá. O bichinho tá gostando, tá? O José Ailton, eu vi várias vezes ele fazendo uma coisinha, pintando alguma coisa lá. Então, da onde que vem a inspiração de você que faz esses figurinos? Quem que faz? É só você? É só o José Ailton? Vocês juntam todo mundo ali? Pessoal, vamos sentar nós 4 aqui, nós 5, vocês são os internos, então provavelmente vocês se conversam, se comunicam mais. Quem que tem essas ideias? Eu sei que por trás tem a Conceição. Eu não sei. A de Tumbiara que atende a gente, tem a Sayonara e a Conceição. A Sayonara, conheço. Os figurinos, quando já existe o figurino, quando a gente tem que reproduzir um cosplay infantil ou algo que já exista, a gente simplesmente tem que seguir o que é aquilo ali. E não é nem um pouco simples, assim, porque igual, né? São muitos detalhes. Tecido a gente tem que mandar para estamparia para fazer, porque você não acha tecido. Coisas, se no desenho é bordado, vai ser bordado, não vai ser estampa. Se ela usa um óculos que tem um detalhe verde, vai ter esse detalhe verde, por mais pequeno que seja. Se ela usa o brinco X, ela tem que usar o brinco X também, a personagem. Então, quando já existe, a gente só reproduz. Aí eu vou atrás. Aí tem sapateiro, vai lá, tem um detalhezinho mínimo na bota, ele vai fazer. Que é esse sapateiro que nos atende, é de Pontalina. Então, tudo. Se tem uma pulseirinha, tem que fazer tudo. Aí quando é algo que a gente cria, que a gente chama de personagem de luxo, que aí cria, já vem da cabeça de vocês, não segue um padrão. Isso, na minha cabeça. Eu faço, você vê sentada vendo televisão, ou então dirigir. Quando a gente está em viagem, eu estou no passageiro, eu desenho. O desenho é lindíssimo, se você quiser mostrar. Eu vou aqui, ó. Eu já vi, acho que eu já vi Esses são os meus croquis. São muito feios, assim, eu não sei desenhar. Eu sei desenhar bem, mas é sempre muito rápido. E parece, eu fico meio assim, ó. Desenhando Chico Xavier da arte. Aí tá vindo. Aí eu desenho, aí eu escrevo azul, rosa brilhoso. Isso porque eu já comprei o tecido, por exemplo. E aí eu desenho os figurinos e aí eu tenho que fazer todo mundo entender o que tá na minha cabeça. Aí, às vezes eu compro o tecido antes, pensando nas cores, pelo menos. Às vezes eu faço para depois comprar o figurino, depende muito do que é. Mas basicamente eu tenho que fazer eles entenderem o que está na minha cabeça. E aí vem a parte importante do Ailton, porque quando eu crio alguma coisa, é ele que pega e fala, e sabe assim, ó, para eu fazer isso aqui, eu quero isso, amor, desenhei isso aqui. Aí ele que sabe como criar aquilo. Ele é um engenheiro. Papelão. Você só arquiteta. Só arquiteta, exatamente. Papelão, bola de isopor. Vamos usar um negócio de arame com cano de não sei o que, sabe? Assim, é ele que sabe criar o grosso. Aí decorar ele também sabe, mas geralmente já vai para outra pessoa. Sim, mas aí a minha equipe já aprendeu tudo, coisas que eu achei que eu nunca ia conseguir passar. Então, até uma dica, né? Empresários que acham que só você sabe fazer aquilo, não é, tá? Isso é você importante. precisa saber, você é principal a saber, né? Mas você consegue treinar pessoas, capacitar pessoas para fazer o que você faz, para te desocupar, porque sua cabeça fique livre para você pensar em coisas, em soluções para crescer sua empresa. Não, isso é importantíssimo. A gente fala não ficar na produção, na massa ali.
Eu falei isso com o próprio Danilo no primeiro episódio. Eu falo isso para muitos empresários. Hoje nós, empresários, nós temos que sair um pouco do operacional. A gente tem que delegar, mas não delargar. A gente tem que delegar a função, acompanhar. Só que esse processo de acompanhamento a gente tem que estar olhando por cima. Então, hoje, o dono da empresa ele tem que sair do operacional. Porque se ele ficar no operacional, uma que ele atrapalha o serviço de todo mundo. Entendeu? A gente tem que ficar sempre no estratégico. A gente tem que ficar olhando o tabuleiro por cima. A gente tem que sair de peão para rei. Entendeu? Então, a gente tem que ficar sempre olhando o estratégico. Porque se você é a pessoa que cria os figurinos, por exemplo, tem as ideias, se você está muito no operacional, se você tem que fazer, por exemplo, todos os dias uma recreação, você tem que fazer um personagem, você não vai ter tempo para você sentar e pensar. Nem cabeça, nem né? cabeça. Então, isso é muito importante. E o interessante de vocês, pelo fato de vocês terem os internos ali, a frequência que vocês estão, todos os dias vocês estão juntos. Então, todos os dias vocês estão pensando, todos os dias vocês estão produzindo, acaba que a cabeça de vocês se igualam. Sim. As ideias se conectam e acabam, nossa, podia colocar isso. Pensei exatamente fazer isso. Sim, até uma das nossas colaboradoras, que é a Ana Patrícia, eu estou treinando ela para me substituir para novos projetos que a gente tem aí. E a gente está pensando tão junto, que até nos imprevistos ela já sabe resolver. Às vezes eu não consigo falar. Eu vou dar um exemplo. Teve um espetáculo que a gente fez na praça, e aí as crianças, aí tinha certo momento que o coelhinho da Páscoa entrava no meio da apresentação e ela tinha que falar, e tinha um texto que eles seguiam. Uhum. Só que como ele entrou fora de hora, não tinha como ela seguir aquele texto. E aí, na hora que o coelhinho entrou, que todos os artistas viram ele, fez todo mundo tenta na câmera, no vídeo isso. Todo mundo fez assim, eu tava assim do lado do som, todo mundo fez assim pra mim. Tipo assim, o que a gente faz, né? Uhum. E eu também não sei. O poder do no improviso momento, assim, também é bom nesse momento, né? Sim, aí eu também não sei. A Ana com o microfone. Não tinha como eu chegar lá nela pra falar, a gente não tava usando ponto. E aí aí tinha uma cena que a criancinha ia atrás pegar uma cenoura e entregar pro coelhinho. Cheguei atrás, falei, você vai falar isso, isso e isso. Só que só ela ia falar a fala dela. O que a Ana ia falar no microfone, a Ana falou a mesma coisa que eu falei pra ela falar. Cheguei a arrepiar de olhar. Assim, isso é só um exemplo. E ela falou a mesma coisa. Ela seguiu a mesma linha de raciocínio meu nesse improviso. Isso é só um exemplo. Aconteceu N vezes. Já teve vezes que eu pedi para ela fazer tal coisa, e aí, com medo dela não fazer porque ela estava fazendo outra coisa, eu fiz. No que eu fiz, ela me mandou as ideias praticamente igual. Então, não só ela, como todos da equipe, eu falo assim, fulano, faz tal coisa, já fiz. Então, assim, eles já estão bem treinados e alinhados, assim, com o propósito da empresa. Isso é importante. Não é diferente de mim e do Zóio, por exemplo. O Zóio, hoje, ele edita os vídeos, ele sabe o jeito que eu gosto. Você gosta. Entendeu? É porque isso se chama Kuramoto Model. Já ouviu falar no Kuramoto Model? O Kuramoto Model é você se conectar com a frequência das pessoas que estão ao seu redor. Então, tipo, essa frequência que você tá, você acaba que porque você é a frequência maior, a frequência mais grave é a frequência que dá mais ênfase no ambiente. Então, como você é a frequência maior, todo mundo vai te ouvir, todo mundo vai querer saber o que você está fazendo, como você está pensando. Pô, tem que saber como essa Marina pensa porque ela está criando, então eu preciso também criar do jeito dela, para mim também fazer o trabalho do jeito que ela quer que seja. Acaba que essa frequência sua maior, ele se conecta, é como se fosse uma onda de rádio. Você é, por exemplo, a 93.7, eles estão lá no 87, eles vão se conectar com a sua frequência. Que show! Então acaba que as pessoas se conectam com a frequência uma das outras e vocês acabam transmitindo o mesmo som, vamos dizer assim. Então isso é interessante, é uma coisa que tem eu e o Zóio, por exemplo, a gente está sempre junto. Quando a gente viaja, por exemplo, segunda-feira eu fui dar palestra em Brasília, a gente foi trocando ideia, conversando, e acaba que nossas ideias batem, ele edita os vídeos, Ô Zóio, tipo, divide o que você cria. Eu acho que, tipo assim, divide o que você cria, eu quase não peço pra você editar nada. Mudar alguma coisa. Não peço, porque ele mesmo já sabe o jeito que eu gosto, e isso é difícil. E um dos meus problemas era isso, passar as coisas para alguma pessoa com medo dela não fazer do jeito que eu gosto. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa meio perfeccionista. Vocês tentam torto aqui, eu tenho que deixar ele assim, ó. De jeitinho. Então, assim, eu fico com medo, cara. Ele não vai entregar do jeito que eu quero. Então, eu tinha muito medo de contratar. Né? Eu tinha muito medo de contratar, mas eu tinha medo de contratar porque eu também não sabia treinar.
Não sabia treinar a pessoa. E, assim, voltando um pouquinho lá atrás, você falou que tem 53 colaboradores. Alguns são mais presentes, porque eles conseguem fazer vários tipos de eventos, vários Isso. tipos de personagens. Outros já são os personagens específicos, e a gente volta para o Rei do Show, que foi o espetáculo Da Lace Vaz, da Exatamente, performance. foi lá no Teatro Municipal. Isso é um exemplo, esse espetáculo foi um exemplo do que você falou, que ali tinha pessoas exatamente para fazer o personagem. E nesse a gente precisou ir atrás de pessoas que não eram do casting, muito específicas. Então, foi um rapaz tinha mutirão muita de esse tatuagem, da ele teve um tatuagem. anão. Foi um mutirão de gente procurando uma pessoa que combinasse e que conseguisse e que sentisse, porque aquele espetáculo ele fala de diferenças, de te aceitar como você é e tal. Então a gente não queria, e a gente estava com uma energia muito, estava muito emocionado de reproduzir isso. Eu, principalmente, que eu sou muito fã do filme, inclusive eu tatuei as frases do filme. Então era muito importante para mim e eu ia atuar nessa vez. Eu quase nunca atuo, porque eu quase nunca encaixo para nenhum personagem. Verdade. E eu ia atuar, então a gente estava muito assim, e faltava ele. Se não tivesse ele, a gente não ia, mas ia sem ele, mas a gente queria muito. Aí a gente correu atrás e conseguimos achar ele. E ele era fã do filme. Deus é tão incrível. A gente tava com tanta energia positiva nesse espetáculo. Ele era fã do filme, ele conhecia e ainda dançava. Um barbado tatuado. Tipo assim, como assim? Qual a cheguei a chance? conhecer ele no dia do ensaio. E aí conseguimos um anão também, que precisava. Foi, Nossa, assim, foi uma experiência assim que eu vi guardo a pra minha energia, vida. eu acompanhei por trás. Nossa, que incrível. Eu que a música passa e o tal. que a música passa, inclusive depois eu vi o filme, achei muito top. Muito Você top sentiu mesmo. sem ver o filme, né? Ela pensa. Não, engraçado que o negócio ficou tão igual, mas tão igual, que no momento que eu tava assistindo o filme, só me vinha flashes no dia da apresentação. É Ficou muito engraçado. igual, meus figurinos detalhados, Detalhados, assim. detalhados, muito interessante. Então, essas diferenças que faz o corpo, né? Sim. Da Anime Fashion, né? As diferenças, apesar que o modo de pensar às vezes é o mesmo, né, do pessoal, né? Eu falo em termos de resultado, né? E eu vi que o Anime Fashion em si, eles têm, todo mundo que está envolvido ali, eles têm preocupação com o resultado. Sim. Porque você cobra muito isso, né? Eu vejo muito, feedback aqui, feedback ali, eu vejo que vocês postam. Eu acredito que a Anime Fest aqui acho que no último ano, né? Que vocês vêm crescendo muito. Nesse último ano, eu tenho acompanhado a Anime Fest, cerca já vai ter o quê? Vai fazer uns quase 2 anos. E eu tenho acompanhado esse crescimento, entendeu, pessoal? Então, tipo... Feedback sempre foi algo muito sério desde o primeiro evento. Eu tenho de recordação o primeiro feedback. Não esqueça, como se fosse hoje, assim. A gente fez um evento dando para a pessoa e tal. Falei que a gente estava com um formato que eu queria apresentar nessa festa. Era uma festa simples. Aí o cara nem deu muita ideia, achando que tava dando, né? Assim, eu lembro que eu cobrei só o cachê de quem ia trabalhar. E até água, assim, eu comprei no dia, no meu bolso. E aí a gente chegou desse evento e ele mandou uma mensagem: vocês são extraordinários. Uma mensagem muito forte, assim, muitos elogios. Extraordinários, meu Deus, eu estou chocado. Meu Deus, parabéns, nananã. E a gente não pede feedback para escutar só o que a gente quer. A gente pede feedback de verdade, preparados para escutar qualquer coisa. Então, quando um cliente não responde, a gente fica preocupado. Eu falo: todos responderam? Tal não respondeu. Pergunta de novo. Tem clientes que eles não respondem só porque é correria e demora a responder mesmo. Principalmente quando é festa de criança, o pai sempre fica envolvido mais na organização. Isso. E aí, é claro que a gente também tem feedbacks com observações, só que a gente nunca deixa passar. Sempre que tem feedbacks com observações, as meninas me mandam para eu passar o que é para elas responderem, que a gente não deixa passar em branco. Se foi alguma coisa, qualquer coisa que pode acontecer com o evento, a gente arruma um jeito de agradar aquele cliente. Já teve problema com o som, por exemplo. Na apresentação do personagem, o som ficou muito baixo. A gente falou assim: a gente vai dar uma visita para você com esses personagens na sua casa. Aí correria demais, mãe, né, não consegue organizar isso com a criança. Um ano passou e ela entrou em contato, fechou outras coisas e lembrou disso. A gente deu a personagem para ela,
fiz questão de detalhar o som, que tivesse muito alto e tal, porque som baixo perde a emoção. Perde. E foi um problema, não lembro esse problema do som, mas tem feedbacks, né? E o som é o principal, mas assim, né? a gente tem até um sistema que a gente usa e são 97% positivos, graças a Deus. Então, negativos, e não é nem aquele negativo, são observações que servem pra gente melhorar, porque o nosso termômetro é o cliente. Então, se a gente não pergunta, não tem como ele saber, não é todo cliente que está insatisfeito por alguma coisa que vai vir falar que ficou satisfeito. Então, o feedback é algo assim, que eu acho que é um termômetro para a empresa mesmo. E graças a Deus a gente recebe esses feedbacks assim, positivos, a gente está marcando vidas, né? A gente marca famílias. Nosso trabalho marca famílias. Mesmo sendo recreação, que transforma. Eu tive a experiência na minha festa dos meninos, que minha festa estava muito bonita, tinha personagens, mas quando entrou a animação de circo, que os meninos animaram a festa deles, transformou a festa. E eu falei assim, gente, eu vendo algo que eu sinto na pele porque eu tô no evento, eu tô vendo. Mas agora eu senti na pele como cliente. Como cliente. E eu falo, o que a gente faz é muito bom, nós somos muito bons. Transformou a festa. Então, realmente tem muito amor ali em cada artista que trabalha para fazer esse momento ser especial e realmente realizar ações. A gente vai ficar marcado na família, nas fotos, no coração, quando a gente toca, quando a criança quer sair correndo e abraça. Você tem noção de uma coisa? A foto que uma criança tira hoje com o personagem de vocês, ela vai ficar num álbum guardado para mostrar para os filhos dela, para os netos dela. Isso é muito interessante. Eu cheguei a arrepiar. Porque vocês vão marcar um legado não só na criança, mas no futuro dela, nos filhos, eu falo nos isso netos. para o tempo inteiro. E para quem está de fora, pelo menos eu vejo isso, entendeu? E eu vejo tem que isso, levar muito a sério o sonho. Justamente. Eu já vi muitos eventos de vocês, já vi muitas apresentações e todas elas me impressionam. Eu não estou mentindo, não é porque eu sou seu amigo, não é porque eu sou seu padrinho de casamento, que inclusive eu não pediu benção. Benção! Mas eu vejo tudo isso. Cara, uma apresentação de vocês que me chamou muita atenção, que eu falei assim, mano, muito top, foi a do Natal, do ano passado, e foi a da Only Black, que foi Mad Max. Eu acompanhei toda, assim, o backstage nem tanto, né? Mas eu acompanhei através da Ana Patrícia todo o trabalho, vídeo. Vocês viram aquele filme umas 300 vezes. Eu coloquei equipe para ver o filme que eu já conhecia, mas eu coloquei equipe para ver o filme, passei senha de login e tal, que era para todo mundo ver o filme, porque senão não entra no personagem, não adianta. Então. E foram 11 personagens, assim, cada um com sua característica e tal. Mas é um trabalho... Você vai me perguntar, acho que você vai me perguntar isso, eu tô falando, é um dos que eu tenho mais orgulho. Pode falar. É um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho, Only Black, porque foi tudo muito à mão. Essa mensagem que eu perguntei, assim, que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se você tem um personagem específico que você gosta muito, mas também pode ser alguma apresentação. Personagem que eu gosto muito, cara, eu amo muito todos, de verdade. Eu tenho vontade de fazer tatuagem com todos os personagens, eu amo. Mas tem uns que ganham meu coração, assim, que eu não acostumo, é Toy Story. Nossa, que também teve muito, que também foi muito suado para eu trazer, porque a gente está Itumbiara é uma cidade pequena ainda, assim, em relação comparada a cidades grandes. Então, para a gente fazer um personagem, o investimento é muito alto, demora muito para voltar e tal. Então, eu relutei muito para trazer, porque não tem mão de obra para fazer. E também isso, né? Porque eu queria muito impecável, eu queria ele igualzinho, igual eu já falei aqui, tecido você não acha, tarará. A calça da Jess foi mandada para estamparia. A blusa foi bordada. A blusa do Woody, ela é vermelha, ela é amarela com risquinhos. A gente teve que fazer com aviamento, todos os risquinhos e tal. A peruca eu costurei à mão, eu trancei à mão a peruquinha da Jess, eu que criei ela. Chapéu, mandei fazer na sapataria, enfim. Então eram muitos detalhes. Eu queria que ficasse perfeito, porque eu amo, é algo que eu amo. Meus filhos amam, eu ensinei meus filhos a gostar. E não só com Toy Story, mas com todos. A gente tem que ter respeito, porque alguém criou aquilo ali, alguém desenhou aquilo ali, alguém não, né? Vários alguém fizeram parte daquele projeto de Toy Story lá atrás. Então é um trabalho que a gente está
reproduzindo, que tem que ser feito com carinho e respeito, e as crianças acreditam que é o personagem. Então, além de eu ser fã, de eu ser fã do Toy Story, querer muito fazer, a gente conseguiu reproduzir cenas e tal, então foi muito especial para mim. Até hoje, quando eu vejo, eu amo, assim, a música, tudo. É um dos meus favoritos. E de produções, assim, que eu fiquei muito orgulhosa de ver e ficar orgulhosa. Eu fico orgulhosa de todas, mas do Mad Max eu fiquei porque foi muito trabalho manual mesmo, que não é simples de fazer, nenhum é, mas esse, se você não tiver uma cabeça desorientada igual eu, com cabeça meio louca, criativa, não sai, porque a gente fez figurino com corrente de moto, figurino com acessório de borracharia, então foi um negócio muito assim, máscara a gente fez com pedaços de coisas e foi unindo com pedaços de moto. E o pessoal que participa, eles entram mesmo no personagem. Sim. Inclusive até na Patrícia, ela era um sutiã de moto, né? De corrente de moto. Era corrente de moto, era só o corrente de moto. E eles estão nem aí, é hematoma, é machucado. E tipo assim, eu acho que o maior lucro deles não é o cachê. Não, é a experiência. É o arrepio na pele, é você ver o sorriso nas pessoas, eu acho que é... Eu tenho certeza que é isso, né? E aí, quando a gente fala de Anime Fest, a gente falou que ela tá aqui em Itumbiara, a base dela é em Itumbiara, igual você falou, né? Baseada em cidades grandes, mas hoje a Anime Fest, ela atinge quantas cidades esse último mês? Quantas cidades vocês foram? Você tem uma média de eventos que vocês fizeram nesse mês? Vamos pôr mês de março? Abril. Abril, né? Contando aí com Páscoa. Contando com presenças em eventos, foi em torno de 85. 85. Quantas cidades? Contando com presenças. Cidade, umas 9. Em abril a gente ainda foi, final de maio, na verdade, para Bahia, né? Foi fazer evento da Bahia. Não, março, né? Março. Fui fazer evento da Bahia, então... Que é o Anime Fest Show. É mais ou menos, eu acho que são 8 cidades, se eu não me engano. De 8 a 9 cidades. Em torno que a gente atende, nesse último mês foi 400, 500 km que a gente foi. E a gente vai mais longe também, né? Mas assim, nesse mês, nesse abril... Acho que o mais longe, por enquanto, foi Bahia. Foi. Foi Bahia. Então, galera, eu já vou começar a partir para um negócio aqui bem mais bacana. Mas antes disso, eu sei que empresas a gente tem que ter planejamento para o futuro. Com certeza, o que você tem hoje na Anime Fest, você sonhou lá atrás. Só que assim, sonhos a gente tem que sempre estar atualizando, né? A gente atingiu um sonho, né? Como chama aquele jogo que tem as casinhas? Pule uma casa. Você chegou na casinha ali, você tem que ir pra frente. Você tem que ir pra frente. Né? Amarelinha, né? Você pula uma casa, você tem que pular outra, né? Então, tipo assim, e a gente também não é caranguejo, nós não anda pra trás, né? Então, baseado na Anime Fest, vamos falar Anime Fest agora, por enquanto. Eu acredito que você chegou onde você queria até o momento. Olhando a Anime Fest há 2 anos atrás, vamos dizer, 4 anos, desde quando você abriu, você sonhava do jeito que você está agora. A estrutura, a quantidade de figurinos, porque você também não tinha tanto de figurino. Não. Eu sei muito bem que tem certos eventos e apresentações que você deixa de ganhar o lucro para fazer e ter aquela apresentação. Então, se alguém fizer, por exemplo, pedir Mad Max, você vai ter como fazer. Sim. Mas tem muita coisa que a gente faz mesmo pela experiência. Tem coisa que não, assim, é muito exclusivo. Então, por exemplo, Mad Max, eu vendi mais uma vez só desde quando a gente fez. Então, a gente faz mesmo pela experiência e, lógico, marketing, todo mundo vai ver algo que vai chamar a atenção. Sim. Só de ter a oportunidade de mostrar a nossa arte, assim, com tantos personagens... Agora eu potencializo agora. Eu não tive lucro nenhum, mas eu precisei dar início no projeto. Sim. Então, isso é interessante. Então, tudo conta. Não é só dinheiro, assim, em si que conta naquela ação. Porque o dinheiro, ele vai vir natural. Então, não é porque, nisso aqui eu não ganhei X, tá errado pelo meu trabalho. Mas isso aqui tá te dando um retorno muito maior, que vai te dar muito mais dinheiro lá na frente. Então, eu sempre soube filtrar muito isso, desde o início. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, na verdade, Sim. né? Então, quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais sai correndo de nós. Então, o negócio é fazer um trabalho bem feito, que isso aí vocês já estão fazendo e já dou parabéns para vocês. Porque não é fácil, pessoal, não é fácil.
Eu vejo, às vezes, você surtada. Se você me perguntar, assim, qual o segredo, porque nós trouxemos um entretenimento que não tinha na cidade, em Tumbiara. Com certeza. Então, a gente criou uma cultura na cidade que as pessoas, que os clientes, eles sentem a nossa falta quando a gente não tá. Então, a gente conseguiu criar isso e não foi fácil. Até mesmo a prefeitura aqui da cidade, Sim. todo negócio, com certeza Arraiá você já está planejando? Então, a gente conseguiu criar isso e até a gente mudou o nosso slogan recentemente, que é com os dizeres dos nossos clientes. A festa sem Anime Fest não é a mesma coisa. Então, a gente criou isso, foi todo um trabalho de formiguinha e o segredo em si é respeito pelos nossos clientes, pelo contratante, mesmo que ele tenha... E saber que não é só o contratante que está nos vendo, todo mundo que está na festa está vendo a gente. Então, às vezes, o contratante não quer contratar, não pode ou não consegue contratar algo para agregar. Olha, vamos colocar um som de qualidade, porque a apresentação do personagem, nananã, ele não consegue, se a gente pode, a gente mesmo leva por nossa conta, mas para aquele trabalho ficar impecável. Porque quem está vendo não sabe que foi o contratante nem Porque numa festa de criança, por exemplo, ele tem 3, 4, 5, 10 pais, por exemplo, que... Entendeu? Então, de um trabalho, passa a ser um cartão de visita para 10, 15, 20 vendas, né? Então, desde o atendimento, eu fiz o atendimento da Anime Fest por 2 anos. Desde o atendimento, eu sempre fiz questão de atender o cliente muito bem. Eu sempre fui vendedora, então sempre tive essa veia de vendedora. Atender o cliente muito bem. Até o feedback, até a festa dele, o momento da festa, a forma de receber, até o feedback, assim. A gente sempre teve muito cuidou do cliente, assim, em tudo. Então, acho que é respeito com os clientes, respeito com o sonho de cada cliente e respeito com os nossos colaboradores também. Que eu sonho junto com eles, eu sonho que eu consiga manter, pelo menos, eu não vou falar números, não, que eu vou estar limitando, mas um monte de artistas, assim, só vivendo de arte mesmo, porque isso me arrepia, isso alimenta a minha alma. Uma cidade igual em Tumbiara já é muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Então, tipo, igual eu ia te perguntar, como a gente tem que ter planejamentos para o futuro, a Anime Fest atrás tinha um sonho de estar vivendo isso agora. E daqui, vamos pôr daqui, vocês têm 4 anos, daqui para mais 4 anos, o que você vê? Coisa. O que você vê a Anime Fest? Aonde você vê? Qual o tamanho? Quantos mais colaboradores? 4 anos? Daqui 4 anos. Eu vejo ela pelo menos em mais 6 cidades. Mais 6 cidades? Sim. Mas interessante. Isso aí a gente fala como... A gente diz que isso é dentro da missão e visão valores da Anime Fest, isso já seria uma visão, né? Você está em 6 cidades no mínimo, né? Isso é interessante. Sim. E aí, agora a gente vai vir para Samarina novamente, tá? Vamos faz a vinheta aí, Zóia. É momento lei da atração. O Zóia vai se virar lá, hein? Se vira. Tá bom. Momento lei da atração. Samarina, a gente falou sobre você mãe, você empresária, figurino, falou do José Ailton, e só que assim, a gente sabe que a empresa ela é feita de pessoas, né? E não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Eu sempre bato essa tecla. Não adianta a gente ter, a gente não consegue ter bons resultados na nossa empresa se a gente não tem bons resultados na nossa vida, né? Então, eu geralmente faço isso comigo, né? Até então, fevereiro agora de 2023, eu li uma carta que eu escrevi para o Denis do Futuro há 3 anos atrás. Inclusive, a Ana Patrícia leu comigo e nós se emocionamos. Essa carta, a única coisa que não realizou, eu nem lembrava dessa carta, eu simplesmente fui mostrar o meu caderno de lei de atração quando eu estudava PNL para ela. Nossa, e essa carta aqui? Eu tinha lido e tudo tinha realizado, praticamente tudo, só faltou uma coisa que eu tinha colocado na carta pro Denis de fevereiro de 2023, foi 3 anos depois, só faltou uma coisa, só faltou a reforma da casa da minha avó, que eu só não consegui por burocracia de banco, porque senão a casa dela já estava sendo reformada, tá? E a gente se emocionou muito, e isso é muito interessante. Na palavra de Deus fala assim, a gente tem que trazer na nossa mente o que nos traz esperança.
Então, eu queria deixar você, o Zóio vai fazer um corte exatamente você, pode tirar eu desse quadro agora, e eu quero que você fale, olhe para aquela câmera e fale assim, eu quero que você olhe para aquela câmera e fale para a Samarina do futuro. Não sei, daqui 3 anos, eu quero que você estipula prazo, eu quero que você estipula valores, ou seja, Samarina do futuro, quero te agradecer por isso. Eu sei que você está aí agora nesse momento com tantas Anime Fest, andando com tais pessoas, na sua conta bancária vai ter tantos milhões. Lei da atração é isso. Você vai conversar com a sua com você do futuro. Daqui 3 anos, 2 anos, 1 ano, não sei. Você vai estipular esse tempo. Você vai Tem que imaginar como ela tá. Você vai ter que imaginar como a Samarina do futuro vai estar, com quem ela vai estar andando, com sei lá, você vai estar em São Paulo fazendo apresentações, sei lá, a Anime Fest vai estar com tantas pessoas, você vai ter mais um filho, não sei. Misericórdia. Entendeu? Você vai estar morando na sua casa própria, que carro você vai estar andando, isso aí é limitado, a sua imaginação é seu subconsciente que vai criar. Só que tem uma coisa interessante, né? Não basta você apenas, e eu vou fazer até um desafio com você, depois que você falar para a câmera, né? Depois que o vídeo sair, ou se você lembrar o que você falou, eu quero que você faça uma carta, escreva isso que você falou aqui, você vai assinar, pôr a data de hoje e você vai guardar as 7 chaves. No dia 20 de abril, eu quero que você abra essa carta e veja onde você está. E aí você pode até olhar no meu canal que esse vídeo vai estar lá. Então você vai falar, Samarina, tudo bem? Hoje é dia 20 de abril de 2026. Só que uma coisa importante que eu ia para mim finalizar. Você vai fazer essa carta e toda vez que você deitar, você vai mentalizar tudo que você colocou. Você fez isso? Eu já fiz isso. Eu mentalizei. Só faltou a casa da minha avó. Te juro por Deus. Então, sinta-se à vontade aí. Hoje, dia 20 de abril de 2026. Exatamente. Estamos aqui em Maldivas. Pode falar onde? Sinta-se à vontade. Onde você quiser estar, com quem você quiser Eu estar. tô brincando, é porque foi a primeira que eu pensei na hora que fui falar de um lugar de... Eu vou falar sério agora. Quebrar, tá. Oi, hoje é dia 20 de abril de 2026 e a gente está aqui em São Paulo porque eu tive algumas reuniões com investidores e nós estamos aqui fazendo reunião que a gente está inaugurando a nossa 8ª franquia da Anime Fest. E eu acabei de ter uma reunião também com o pessoal da Anime Fest Itumbiara, que é a matriz, né? Estão fazendo algumas reformas lá, colocando acessibilidade e tal. E a gente vai fazer treinamentos e tal. A gente vai fazer uma viagem agora para a Disney. A gente já fez, a gente agendou há 2 anos atrás, mas a gente não conseguiu fazer. A gente vai agora, eu, meu esposo, meus filhos. O Enzo está mais preparado agora para ir para essa viagem. E nós estamos indo para a Disney pegar inspiração e realizar esse sonho nosso também. Hoje, lá em Itumbiara, a gente está com 2 carros para atuação, só em Itumbiara, fora os carros da matriz, porque cada matriz atinge o seu raio, né? Então, cada franqueado tem seu carro. E eu acabei de trocar o carro aqui em São Paulo, eu vim aqui para buscar os nossos carros. E é isso, eu acho. Acho que é isso, né? Falei tudo que eu... Qual que é o carro, não, mas daqui 4 anos vai estar atualizado. Mas é hoje 2026. Exato. Qual que é o carro, pô? Lei de atração é isso. Porsche? Uma BMW? Qual que é o seu sonho? BMW. Branco. BMW branca do ano, 2026. Sua conta 0. bancária vai estar como? Minha conta? Do telefone? A do CNPJ tem capital de giro alto, né? Assim, coisa de 2 milhões. E a minha particular... É sério isso, velho? Eu sei que é sério, mas é porque eu tô falando valores exorbitantes porque eu não tô conseguindo mensurar rápido, 4 anos, pra falar o correto. Mas na minha carta eu vou fazer contas direitinho. E minha conta pessoal também tem, acho que 1,5 milhão. A gente vai tirar um pouco agora para ir pra Disney, né? Mas eu tenho de valores aplicados também e tal. E quantos colaboradores você acha que vai ter? Colaboradores? De 8 filiais... 8 filiais, uns 10, 400, 500, né? em torno de 380 colaboradores a gente tem hoje.
380 colaboradores a gente tem hoje, e só expandindo, clientes felizes, sonhos sendo realizados, e eu estou extremamente feliz. A Ana Patrícia hoje é minha gerente, ela que cuida da matriz e direciona todo mundo à distância, marca treinamentos com os artistas e tal. Lá ela é a nossa gerente comercial também, que cuida dos atendimentos. Ela e mais na Anime Fest a gente tem hoje 35 colaboradores fixos só para manter a demanda dos figurinos que a gente manda para as franquias e tal. Então é isso aí, você fez sua lei de atração, só que você vai fazer um negócio, você vai Chegar em casa, escrever, assinar, pôr data e pôr uma testemunha. Põe o José Ailton. Não consigo, velho. Cara, abre esse adendo pra mim, pelo amor de Deus. Você vai pôr o José Ailton pra ele assinar, vai pôr como testemunha. E guarda essa carta. Guarda essa carta. No dia 20 de abril de 2026, independentemente de onde a gente estiver, nós vamos fazer uma live no Instagram. Fechou? Se existe o Instagram, né? Aí vai dar outra rede social. Não sei. 2026, vai que o Elon Musk cria a própria rede social, não vai estar só com ela. A rede social principal do momento. Do momento. Vai fazer uma live, você falar, Denis, é exatamente isso. Eu já fiz isso quando eu era criança, já. Cara, isso. Só que o mais interessante é, como diz, né? A fé é as coisas que a gente não vê, né? Mas nesse caso a gente tem que ver. A gente tem que ter fé, a gente tem que ver. Então você vai meditar todos os dias. Imagina você estando em São Paulo, fazendo essas reuniões no seu MacBook, né? Plus, Pro. Em 2026, às vezes as reuniões vão ser até digital, assim, de holograma. De holograma. Você vai ver, igual aqueles filmes lá da Marvel, tudo pode acontecer. Você vai visualizar você entrando, fecha os olhos antes de você deitar, porque assim, você deitou na sua cama, pôs a cabeça no travesseiro, vai imaginando até você pegar no sono, porque isso é subconsciente, vou jogar para o seu consciente. Hoje, a lei da atração, eles falam que é o universo, só que eu troco o universo por Deus. Né? Ah, é o universo que me traz. Não. Quem que é o dono do universo? Exatamente, é Deus. Então, eu troco só essa questão. Né? Então, a gente está transmitindo isso a Deus, como uma forma de confiança e fé. Então, você vai deitar e vai imaginar tudo isso. A gente está com esse compromisso marcado, dia 20 de abril. Eu vou colocar na minha agenda já, daqui 3 anos. Tá? Inclusive, eu tenho que fazer os meus depois novamente. Né? Muita coisa está mudando. As empresas que eu tinha antes, no ano passado, eu já não tenho mais nada. Né? Porque eu vi que não é quantidade, é qualidade. Eu voltei para o que eu sou bom em fazer. Eu sou bom para trabalhar no mercado financeiro e ensinar as pessoas. Então, eu voltei a fazer o que eu preciso fazer mesmo. Não adianta, não consegui negócio físico, não deu muito certo algumas coisas, mas o que me deu base para isso também foi esses negócios físicos, porque eu quis aprender. Eu aprendi sobre gestão, sobre pessoas, finanças, então eles me levaram a ter a vontade de aprender. Então, compromisso feito, você vai fazer sua carta e dia 20 de abril de 2026 já vai conversar. Agora, vai fazer um bate-volta, a gente já está na reta final, tá, pessoal? Esse bate-volta é o seguinte, eu vou te perguntar uma coisa e você vai me responder, não precisa ser rápido, mas bem breve, tá? Tipo assim, não, eu vou fazer, você vai entender. Porque eu não tenho exemplo. Então vamos lá. Filme preferido? O Rei do Show. O Rei do Show? Imaginei. Comida preferida? Predileta? Sanduíche. Sanduíche? Nossa, diferente. Uma música? This Is Me, do Rei do Show. Ah, tô tatuado aqui. Um hobby? Acho que eu baguncei o microfone. Um hobby? Dançar. Só ver se tá verde aí. A luzinha tá piscando verde? Tá. Um hobby? É minha profissão, é profissional, mas é dançar. Dançar? O seu hobby é dançar, você gosta de dançar? É uma inspiração. Inspiração? Beyoncé. Artística? Qualquer inspiração. Qualquer coisa? Beyoncé. Beyoncé. Um sonho. Um sonho? Cara, ter um sonho geral mesmo, assim, que eu acho que agrega tudo, é ter um tempo de qualidade, ao mesmo tempo que tendo condições para proporcionar experiências para os meus filhos. Seus filhos? Com a minha família, em meu esposo também. Show. E por último, e não menos importante, o que é Deus para você?
Caraca. Eu acho que a resposta mais simples é tudo. Mas pra mim vai muito além Mas disso. essa aqui você pode estender. Tudo. Ah, é pra você entender. Pode estender. Mas pra mim é muito além disso. Eu sempre tive uma conexão muito, muito, muito forte. Tanto que meu primeiro contato com arte foi na igreja, foi buscando, foi com ele de inspiração, foi músicas voltadas para adorar ele e tal. Então eu já passei por tantas coisas e eu sempre tive tanta paz. Lógico que tem horas que a gente desespera, em momentos de dificuldade, mas eu sempre senti Deus me abraçando de uma forma, assim, eu e minha família, ele sempre cuidou tanto da gente que ele é simplesmente tudo, tudo, tudo. Eu converso com ele toda hora. Ele é meu melhor amigo. Muito Então, bom. eu tô aqui fazendo um negócio aqui, eu tava vindo pra cá, eu falo, nossa, eu tô atrasada. Ai, Deus, tomara que eu chegue certo. Deus, abre esses carros pra mim. Tipo assim, não é tipo assim, ai meu Deus, não é uma fala natural. Pra mim, eu estou conversando com meu melhor amigo. Em tudo. A gente vai fazer, eu faço oração com os meninos, eu oro, eu peço para que Deus nos guie, nos ajude em relação a que a gente toque vidas e almas através da nossa arte, porque foi Ele que me deu esse dom. Foi Ele que me trouxe até aqui, foi Ele que me deu esse dom, que me dá direção, ele é o meu sinaleiro, assim, ó, aqui você pode ir, não, aqui você não vai. Então é tudo, literalmente é tudo para mim mesmo, melhor amigo. O que eu vejo em você e no que você faz é o seguinte, muitas pessoas são diamantes, mas elas não lapidam esses diamantes. Então você conseguiu usar o seu diamante e conseguiu lapidar ele. Né? E de certa forma utilizar Deus como seu principal fator. A pessoa que lapidou o diamante, que é Samarina, foi Deus. Então eu vi isso em você, eu vejo isso em você. Eu vejo o quanto a sua família é unida, né? Sua mãe, seu padrasto, sua irmã sempre estão com vocês. Eles não perdem nada da Anime Fest. Eles são perdem, meus maiores fãs. São seus maiores fãs. Sua avó, seu padrasto, o quanto que as crianças ali são amadas por todo mundo. São. Né? Então, além da sua família, existe a família Anime Fest, que ali é exatamente uma fábrica de talentos. Né? É uma fábrica que está ali lapidando. Então você é a pessoa que você tem que ter a mão sempre firme. Sim. Você tem que ter a mão sempre firme para tudo, Samarina, porque a sua mão, ela que vai guiar todo mundo. Então, a principal pessoa, obviamente, todo mundo tem que ter essa conexão com Deus, e Deus também é meu principal amigo. Hoje, tipo, tem dias que eu estou muito aflito, basta eu pegar a Bíblia, ler alguma palavra, ou orar, ou ouvir um louvor, eu já sinto aquele abraço, aquela calma, entendeu? Mas assim, a pessoa que tem que sempre estar estável e firme é você, né? Porque você é que está lapidando todo mundo, né? Então assim, a cabeça mestra é você, e acima de você vem Deus. Então as nossas forças vêm de Deus. Deus é tudo pra gente, né? Deus é o que nos dá força, é o que nos faz levantar. Eu vi um negócio no Instagram essa semana, onde fala assim, se eu te der R$1 milhão hoje, o que você faz? Perguntando pra mim? O que você faz? faz? Achei que você contar a história. O que você faz com R$1 milhão hoje? Com R$1 milhão? Eu acho que investiria. Investiria. Foi você que me mandou, acho, Jorge. Se eu te der agora 10 milhões, você fala assim, te dou 10 milhões agora, o que você faria com 10 milhões? Eu investiria metade, o resto eu viajaria, conheceria lugares que eu... Mas se eu te der 10 milhões de reais hoje, no início do dia, às meia-noite, só que amanhã você não vai acordar. Você prefere os 10 milhões de reais ou você prefere acordar? Prefiro acordar. Então, tipo assim, a gente coloca muito a nossa cabeça em valores lá fora. Só que só o poder de acordar, abrir os olhos e respirar já é uma dádiva. Já é uma dádiva e não tem preço que pague, né? Então, a nossa fortaleza, eu acredito que, de certa forma, é Deus mesmo. E eu vejo muito isso, eu vejo tanto que Deus trabalha com vocês, eu vejo tanto que Deus está próximo de vocês, entendeu? O tanto que Deus tem abençoado vocês, eu acompanhei vocês desde o início. Eu vi quando era naquela pequena casinha, eu vi vocês passando para cá, vocês realizando um sonho. Eu achando que não dava certo, muita coisa, tipo, Deus, ele sempre prepara a gente para propósitos maiores.
E eu tenho certeza que tudo que você está passando, as dificuldades, eu sei com pessoas, dificuldades dentro da empresa, de ampliação, às vezes, mano, não vai dar certo, mas Deus está preparando, porque Ele não te dá um fardo que você não consegue carregar. Então Ele vai sempre atualizando o seu propósito. Então, eu com certeza dessa lei da atração que você fez aqui, eu não duvido nada disso. Porque se com um ano você saiu de um cubículo, você está numa fábrica de arte, imagina daqui 3 anos. Eu até postei esses dias mesmo. Eu tava sozinha lá na Anime Fashion, olhando assim, que a sede de crescer nunca me tire a gratidão pelo que eu tenho hoje. Porque o que eu tenho hoje já é um presente grande demais, já é muita bênção, assim, já é algo completamente surreal do que eu pensei que eu poderia chegar. E olha que eu nem pensei e cheguei, imagina pensando, acreditando, né? E não tirando o fato que vocês passaram um apertinho. No apertinho. Não contou dessa fase. Esses 4 anos de empresa, 2 foi pandemia. Pandemia. Sem evento? Trabalhava só com evento, eu e meu esposo, com 2 filhos, né, assim, e o Theo nasceu na semana, né, da pandemia, então... Em março. Filho recém-nascido. Um filho recém-nascido, um outro que ia ser diagnosticado com autismo já. A gente só não sabia ainda. E aí foi bem... Só que disso é a maior prova que Deus existe na minha vida, que eu até me emociono de falar. Mas quando o Theo nasceu, eu passei uma gravidez de risco e tal. Tinha muito medo de não sobreviver. E quando ele nasceu, foi na semana que fechou tudo. A gente não sabia. No começo falaram que era 15 dias, 30 dias. E aí, imagina, simplesmente paralisou toda a nossa renda. Nossa única renda, com recém-nascido. E a gente não murmurou. Eu não abri a boca para murmurar, nem eu, nem meu esposo. Ele foi entregar açaí, que era o que tinha mais rápido para ser feito, para entrar dinheiro em casa. Porque o delivery aumentou muito na pandemia. Sim, ele foi entregar açaí. E eu com os 2 em casa, e eu só sabia ser grata. Eu não tenho coragem de reclamar. Eu só quero estar aqui com os meus filhos, eu via gente morrendo e tal. Eu só quero que isso passe e a gente consiga contar a história. E Deus cuidou da gente tanto, com oportunidades que Ele foi dando, assim, ó. E eu não tive medo, eu não senti medo, assim, do que ia acontecer. Eu sabia que quando... Ele me prometeu que quando voltasse, ia ser 7 vezes mais. E eu não conseguia visualizar, mas eu sabia que ia ser. Mas eu não conseguia visualizar o que seria esse 7. Você descansou, simplesmente. Eu descansei, aproveitei minha família, tive os meus, eu só queria os meus perto de mim e falei, quando passar tudo, eu só quero que todo mundo esteja aqui. No momento a gente tem que se cuidar. Vai passar e eu vou recuperar tudo. Eu vou trabalhar e vou recuperar tudo. E quando a gente entrou no prédio novo da Anime Fashion, tem até um vídeo isso. Quando a gente entrou num prédio, tava minha avó, meu avô, minha mãe, as pessoas que eu falei isso, pessoas que já eram da Anime Fashion, pessoas que entraram depois da pandemia. E eu falei assim, vozinha, a senhora lembra que eu falava que o que importava era ter vocês, que eu quero estar sentada, comemorando a Anime Fashion e lembrando que tá todo mundo aqui para escutar a história. Então vocês estão todos aqui para comemorar essa vitória comigo do prédio novo. E é isso que importa. Acompanhar isso, inclusive. E é isso que importa. E é isso que importa. Então ele sempre cuidou de mim em detalhes, em coisas extraordinárias. Muitas provas de que ele cuidou que... Mas como? Mas pessoas não fazem isso, não. Mas o meu Deus faz as pessoas fazerem. Deus é tudo, pessoal. Então é com essas palavras que a gente encerra. Quero agradecer a Samarina. Deixar, eu falo até amanhã. Não, se deixar, nós vai. O negócio é que a bateria do celular não consegue. Deve estar indo com Deus. Mas, muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar levando histórias para as pessoas, né? Mas histórias reais. A gente não está aqui na ficção, a gente está na realidade. São famílias, são pessoas que lutaram pelos seus sonhos, lutaram pelo que vocês... pelo que vocês acreditam. E assim, a gente está trazendo histórias diferentes. Mas, Denis, o que tem a ver? Danilo começou hoje ele tem a Cross, ele tem a imobiliária e agora você pulou para uma empresa de arte. Empreender é empreender. Empreender é empreender, exatamente. Então, tipo, o que eu quero mostrar para vocês é que é o processo que as pessoas chegaram que vocês também podem chegar. Né?
Então, isso também é muito bom para mim, porque eu vejo várias histórias e eu vejo assim, caramba, a minha é a menor de todas. A minha é a menos impactante, né? Hoje eu não tenho filho, mas assim, eu tenho minha família, eu tenho meus pais, meus avós, então, minha avó no caso, mas assim, a gente vê histórias diferentes, isso acaba que nos ajuda, de certa forma, a continuar. A É igual continuar. você, é porque você até postou esses dias sobre virar a chave, que alguém te pergunta como foi tão rápido. Não foi rápido. Foi rápido. É porque ninguém quer te acompanhar quando você tá na pior, ninguém quer te acompanhar quando você tá no processo, sofrendo, trabalhando de noite, passando noites acordados, criando coisas, seja qual for seu nicho. Noites acordados estudando para operar direito, noites operadas estudando para criar brincadeiras, para criar figurinhas. Ninguém vê isso. Você só começa a chamar atenção quando você tá brilhando. E as pessoas acham que foi rápido, que foi fácil, que empreender é lindo. E não é bem assim. E elas falam assim, nossa, foi tão rápido, né? É igual eu. Só a gente sabe, aí você abre aqui, chega de tanto de calo. Tô malhando tem 5 meses, eu vou chegar igual a Rosana. Nossa, ele tomou bomba. Mas pra mim foi 2 anos de academia. Mas pra eles não. Mas é aquele negócio, as pessoas só vê o pote de ouro depois da chuva, mas não vê a chuva que nós passou, os trovões, os raios, a enchente, e não querem passar, né? Eles querem o resultado, mas não quer passar. E só vê o arco-íris, mas é isso, né? Mas o processo é o principal que vai fazer você chegar onde você quer. Então, tipo assim, não preocupe com o resultado, só saiba qual que você quer chegar, mas foque no processo. Se você focar no processo, ele vai te trazer o resultado que você precisa, entendeu? Então visualiza onde você quer chegar, mas preocupe com o processo. Por que a lei da atração é atrair e agir? Atração, atrair e ação. Então não adianta ela, por exemplo, a Samarina fez a lei da atração dela aqui agora, a carta dela, eu fiz a minha e eu vou ficar parado. Vou confiar em Deus, porque Deus me ajuda. Não, pô, não é assim. Não é assim. Deus deu a palavra para Moisés e falou assim: a terra prometida de você está lá. Mas se Moisés não pegasse o povo de Israel, né, e colocasse eles para caminhar e buscar a terra prometida, eles não iriam ter chegado lá. Então é você visualizar e você agir. O que você tem feito? Geralmente eu falo para as pessoas assim: todo mundo tem 24 moedas depositadas em sua conta todos os dias. O que você faz com suas 24 moedas? O que você faz com o seu tempo? Geralmente eu falo assim, na verdade. Você tem R$86.400 todos os dias depositados na sua conta. O que você faz com ele? De que forma que você gasta? Você gasta de forma errada? Então, tipo, eu tenho pra mim que hoje a pobreza, eu acho que eu até falei no primeiro episódio, e eu falo quantas vezes precisa. A pobreza hoje eu acho que é um estado mental. Isso com certeza. A pobreza é um estado mental, Samarina. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho, você tem, o Zóio tem, os milionários têm, os ricos têm, os pobres têm. O que difere é o que eles fazem com o tempo deles. Por que os milionários estão onde estão? Porque eles estudam. Como diz a palavra, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, por que um pobre não consegue ter o resultado do rico? Porque o rico pagou o preço, ele estudou por aquilo, ele foi atrás por aquilo. Então, as 24 moedas que eles têm, ou as R$86.400 que ele tem na conta bancária dele, por exemplo, ele investiu de uma forma diferente. Entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma. Então, pessoal, o projeto De Frente com Gigantes é exatamente isso. Chamavam De Frente com o Gigante, mas não quero falar de mim, eu quero falar das pessoas que estão aqui. Então, que o resultado, que a história deles sirvam como aprendizado e motivação para vocês, inspiração, tá? Para que essas pessoas tragam motivação e mostrar para vocês que é possível, né? Mostrar para vocês que é possível. Então, muito obrigado, Samarina. Eu que agradeço. Novamente, um abraço para o José Ailton, para o Theo, para o Enzo, para sua mãe, para sua irmã, para todo mundo lá, tá? Muito obrigado. Você quer deixar uma última palavra para quem está assistindo? Não? Para mulheres, né? Só para mulheres. Uma das coisas que o Denis falou é que eu fico mais por trás das câmeras, eu sou produtora artística, mas o que eu levo mais assim para onde eu passo é a autenticidade. E para você, mulher, que você é casada, solteira, não quer casar, não quer ter filho, enfim,
Mas eu sei que é até um pouco clichê falar disso, mas eu acho que quanto mais fala, mais vai entrar na cabeça de mais mulheres. Porque não ter vergonha de ser extrair o melhor de você e ser do jeito que você é mesmo. Eu tenho 30 anos, tenho cabelo rosa, tenho um piercing no nariz, gravo vídeo dançando, enfim, então eu não tô nem aí se meu corpo não tá padrão, eu não tô nem aí se a sociedade não acha legal uma mulher casada ter atitudes como a minha de dançar e tal. Então, eu cresci pelo meu profissional, pela minha autenticidade como empresária. Então, você não tem que se transformar em outra pessoa. É lógico que isso não quer dizer sobre postura, tá? Mas em relação ao seu trabalho. Mas você não tem que se transformar em outra pessoa para fazer sucesso no seu ramo. Seja você mesmo. Isso aí, rei do show. This is me. É verdade. Então é isso aí. Muito obrigado, gigantes. Então já vou deixar para vocês aí. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa os sininhos. A palavra-chave vai estar por aí, tá? Já vai descobrir a palavra-chave. Alô? Nem eu aí. percebi. Não! Nós vamos estipular a palavra-chave, né, Zóia? A gente vai estipular a palavra-chave. Se você acertar, primeiramente você vai comentar. Se você acertar, você vai ganhar um mês de plataforma Potencialize. Babado, eu vou atrás, eu quero descobrir. Não, todos os convidados ganham. Isso eu não falei não, mas eu vou começar agora. Todos os convidados do Potencialize, na verdade, do De Frente com Gigantes, já vão ganhar um mês de plataforma grátis. Eu só esqueci a pulseirinha, mas eu vou te entregar depois, você vai ganhar, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Deus, principalmente, né? Eu tenho pra mim que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, muito obrigado pelo pouquinho da sua vida que você deu pra gente, tá? Obrigado, Zói. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, né? E Deus abençoe vocês. Tchau. Ai, a coluna.